tiroteio cinematográfico que ocorreu nessa madrugada de terça-feira em Criciúma. Eu estive acompanhando, Colati, praticamente toda essa movimentação em Criciúma, porque o que eu vou até fazer um relato, Colati, eu acabei acordando de madrugada, porque como eu dormi muito cedo, eu acabei acordando de madrugada e ao olhar, aquela velha mania, né, de olhar uma rede social, e como eu tenho Twitter, e o Twitter nesses momentos é fundamental, onde você tem mais informações, acabei encontrando informações de um tiroteio em Criciúma. Eu vou falar agora uns relatos do que acompanhei, Colati, e daqui a pouquinho vamos acompanhar um vídeo exclusivo aqui para a Bitcom TV, gravado pelo repórter e locutor da rádio Massa FM, o Rogério Dimas, e também teremos daqui a pouquinho um áudio de uma moradora de Criciúma relatando como ela acompanhou tudo isso, mas daqui a pouquinho aqui no Bitcom Bom Dia. Então, Colati, eu vou fazer agora alguns relatos do que eu acompanhei e também eu acabei postando nas minhas redes sociais. Então é só para informar mais o internauta que não está sabendo do que aconteceu de madrugada. Então eu vou passar algumas informações que o prefeito de Criciúma, o Clésio Salvaro, pediu que a população do município ficasse em casa após uma sequência de tiroteios e assaltos a agências bancárias nessa madrugada de terça-feira no centro da cidade de Criciúma. A cidade de Criciúma, que tem em torno de 250 mil habitantes, ou como muitos falam, é uma cidade pequena. Então, imagina... Metade de Caxias. Metade de Caxias do Sul. Então, foi apavorante e muitos estão chamando de noite de terror. Então, moradores foram feitos de reféns e circulou nas redes sociais vídeos com assaltantes saindo de Criciúma após bandidos terem se deslocado em comboio pelo município. Há informações de que esse comboio teve, por incrível que pareça, em torno de 8 a 10 carros. Então, os criminosos fortemente armados assaltaram bancos em Criciúma. A cidade ficou sitiada e muitas pessoas, Colati, por incrível que pareça, como você relatou antes, eu também vi alguns vídeos, foram às ruas para pegar o dinheiro que ficou pelo caminho, após o comboio de bandidos saírem do município. Imagina o perigo. E teve algum vídeo, claro, também que acabou circulando, que as pessoas estavam gravando, não filme o meu rosto. Teve pessoas pedindo para não serem filmadas. Peraí, né? Este não era o momento de você... nunca é o momento de roubar. Que horas? Isso, Colati, foi por volta da 1 da manhã, olha 2 horas. Pessoa do meio da rua. E pior, Colati, que não era apenas uma pessoa ou duas. Eram várias pessoas após um tiroteio na rua pegando dinheiro. É um absurdo. Lembrando que teve pessoas feridas. Então, e uma outra informação que o repórter Laércio Botega, do SBT de Santa Catarina, informou que uma rádio que transmitia o que estava acontecendo em Criciúma foi ameaçada pelos criminosos. Os locutores receberam ligações e, em contato com a polícia militar, as transmissões foram encerradas para evitar que a rádio fosse atacada. Essa rádio é a rádio Eldorado AM e FM. Eles estavam acompanhando tudo que estava acontecendo e os criminosos também estavam acompanhando as rádios e ameaçando. Então, o que aconteceu, Colati? As rádios tiveram que sair do ar ou tocar música, senão elas seriam assaltadas. Então, imagina a situação, o pânico lá de Criciúma. Também outra informação é que o prefeito de Criciúma, o Clésio Salvaro, diz que a cidade já poderia respirar mais aliviada. Isso foi por volta das 3h30 da madrugada. Então ela poderia respirar mais aliviada após uma sequência de tiroteios e assaltos a bancos na Praça Central. Todos os reféns já haviam sido liberados e os bandidos saíram da cidade. Então essa aqui já é uma informação do prefeito de Criciúma, o Clésio Salvaro. 2 pessoas feridas até aquele momento, um policial e um vigia. E nenhum óbito. Essa notícia boa é que não havia nenhum óbito. A repórter Gleice Cizemel, do SBT também de Santa Catarina, relatou que bandidos saíram de Criciúma e estavam indo em direção
a Nova Veneza é uma cidade próxima lá de Criciúma. O BOPER, o SAER e também demais forças de segurança de Santa Catarina estão mobilizadas desde aquele momento, e ainda conforme a repórter, a Gleice do SBT, acredita-se, Corlatti, que mais de 30 criminosos estiveram participando do assalto cinematográfico que começou em Criciúma. E claro, naquele momento, segundo informações do BOP, os bandidos ainda não tinham sido pegos naquele momento, às 3h30 da madrugada. Também outra informação, Corlatti, lá de Criciúma, é que os assaltantes chegaram a fechar o túnel do Formigão, é um trecho da BR-101, na cidade de Tubarão, que é ali na parte norte de Santa Catarina, para o BOP não chegar em Criciúma. Então os bandidos realizaram uma série de assaltos a agências bancárias nessa madrugada, e artefatos parecidos com bombas foram deixadas no centro da cidade. A inteligência policial já estava mobilizada para capturar os criminosos, que estariam em direção ao sul do estado catarinense. Então, o que aconteceu, Corlatti? Como a região norte estava fechada ali em Tubarão, eles estavam saindo pela região sul ali de Criciúma. Então, o que estava preocupando também, Corlatti, é que eles estavam saindo ali do sul de Criciúma e vindo também para o Rio Grande do Sul. Também havia essa informação, mas daí, o que aconteceu? O BOP aqui do estado também foi acionado para ajudar a polícia lá de Santa Catarina. Corlatti, nós temos agora um relato do repórter Rogério Dimas, ele que é locutor da rádio Massa FM de Criciúma, em que agradecemos pela participação aqui no Bitcoin Dia, em que ele mostra o local do assalto. Então nós vamos rodar agora esse vídeo do Rogério Dimas, da rádio Massa FM de Criciúma, que está relatando o assalto lá em Criciúma, o local nas agências bancárias, na praça ali da cidade. Movimentação aqui de frente à agência do Banco do Brasil, que foi assaltada a noite passada, né? Há muita movimentação de policiais, militares, civis e policiais do BOP também, além do pessoal da imprensa e muitos curiosos também. Lá na frente, onde está aquele carro vermelho, é uma bomba lá, um artefato que deve ser desativado daqui a pouco pelo IGP, pela Polícia Especializada. Aqui o pessoal da imprensa trabalhando, os policiais militares, né? Lembrando que nesse assalto um policial militar ficou ferido e um guarda civil também acabou ficando ferido. Os dois estão no hospital. As ruas das imediações aqui do Banco do Brasil, elas estão interditadas, né, para acesso de automóveis. Segundo o delegado Vitor Bianco Júnior, aproximadamente 850 mil reais foram levados desse assalto. E quem mora aqui nas imediações do centro pressentiu, né, e ouviu o tiro. Então esse foi o material do repórter, do locutor da rádio Massa FM de Criciúma, o Rogério Dimas, em que agradecemos pela gentileza de nos ceder essas informações, essas imagens, essa reportagem dele, nos passando exclusivamente para a Bitcoin TV, e ele que está no ar agora, lá pela rádio Massa FM de Criciúma. Então, muito obrigado, Rogério Dimas, por ter colaborado e contribuído aqui com a Bitcoin TV. Então nós vamos trazer mais informações que um robô do esquadrão antibombas estava no centro lá da cidade, atuando para a checagem e correção de potenciais riscos de explosão ali em Criciúma, na Praça Corlatti, ali no centro de Criciúma. Imagina o perigo. Então há informações, Corlatti, que 4 bandidos foram presos e 2 malotes de dinheiro já estão recuperados até então pela polícia lá de Criciúma. Então cerca de 30 bandidos fortemente armados utilizaram 10 veículos durante a ação, que durou cerca de 2 horas. Também outra informação, Corlatti, que então esses 4 homens foram presos pelo furto de células abandonadas. Segundo a polícia, eles estavam com mais de 810 mil reais em um apartamento. Olha, Ivan, ouvindo todos os relatos, parabéns pela bela cobertura do Ivan lá, que tirou tempo para buscar imagens, para poder colher depoimento de um colega de imprensa lá de Santa Catarina lá.
30 homens, imagina o equipamento, o armamento que eles tinham lá. E estavam muito bem preparados, estudaram o local, deveriam saber como é que funcionavam essas agências aí, como é que podia explodir, de que maneira, né? E preocupante, ainda bem que não houve mortos, não houve confronto com a polícia naquele momento, né? Na hora do fato mesmo, a polícia não estava, porque provavelmente teríamos um confronto de muitos mortos, né? Porque tanto a polícia, bem como os bandidos, estão muito bem armados, né? E principalmente a polícia lá do estado de Santa Catarina, mas olha, preocupante, né? O que mais me preocupa é algumas pessoas pensando em pegar dinheiro na rua, saindo de noite, né, de madrugada. Imagina a polícia chegando e ver aquelas pessoas. Qual que vai ser a atitude da polícia? Atirar. A polícia vai achar que é bandido, né? Como é que a polícia vai ficar perguntando, você é mocinho, você é morador, você é bandido? Então, realmente preocupante. E tomara que todos sejam presos, né? Corote, eu também fazer mais alguns relatos, que eu vi alguns vídeos do tiroteio. Então, muito perigoso, teve esse tiroteio, e há relatos, Corlate, que os bandidos estavam bem tranquilos, estavam bem assaltando tranquilamente, falando calmamente. É impressionante. Também fizeram reféns trabalhadores da prefeitura que estavam ali pintando as ruas naquele horário, já por causa do trânsito, então, para não haver trânsito. Então, haviam trabalhadores que foram feitos reféns, mas logo após já foram liberados. Também, Colate, vou colocar agora no ar um relato da Mariana Panato, ela que é moradora de Criciúma. Então temos essa liberação do áudio da Mariana, que ela é uma moradora de Criciúma, que ela faz o relato, Colate, esse depoimento, do como ela acompanhou e também desse desespero, pânico na cidade de Criciúma, essa noite de terror. Então vamos acompanhar agora esse relato em áudio da Mariana Panato, ou Panato, que uma moradora de Criciúma, que acompanhou toda essa noite de terror em Criciúma, que criminosos assaltaram bancos e depois fugiram de Criciúma em comboio, em torno de 10 veículos e 30 fugitivos. Foi uma loucura mesmo, tá? Eu tô até com a voz meio rouca ainda, porque, imagina, fui dormir às 2 da manhã, mas acordei tremendo, assim, no meio da noite. Foi uma loucura. Faltava 10 para meia-noite, eu acho que eu ouvi os primeiros tiros, assim. E eu achei estranho, eu disse aquilo, pode ser, eu imaginei até que podia ser algum estouro das minas, porque às vezes dá para ouvir, às vezes acontece, né, porque tem muita mineração ainda aqui em Criciúma, em algumas regiões. E só que o tiro a explosão de mineração normalmente é mais abafado, e era tiro aberto. Daqui a pouco eu escutei de novo, e daqui a pouco um mais forte, provavelmente o tipo de arma era muito mais potente, assim, né, teve uma hora que eu achei que tinha tido uma explosão. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu fui para a janela, vim do outro lado, e eu vi que aquilo não parava mais, e só aumentava. Daqui a pouco era um tiro, depois 2, daqui a pouco era metralhadora, era a gente gritando. Gritaria não deu, porque todo mundo da população estava muito assustado, sem saber o que estava acontecendo. Como é bem centro, né, às vezes dá para ouvir se o vizinho fala e tudo mais, mas eu só escutava alguém gritando assim, entra, provavelmente era o pessoal que estava nessa agência aqui. E daqui a pouco os tiros começaram mais perto aqui do meu prédio, e era nessa rua, eu consegui ouvir que era na rua da minha casa. Aí eu vim aqui para a sala e fiquei deitada no chão, tu não tem noção, tremendo, assim, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Aí uma amiga minha me mandou mensagem, ela mora no outro lado da cidade, e ela disse, são assaltantes, eles fecharam a cidade, a gente muito bem preparada. Aí daqui a pouco eu já lembrei do meu amigo que trabalha no presídio policial, e ele disse, Mari, tu não se mexe daí, ninguém sai de casa, que a polícia está pensando em como vai fazer, porque são vários. Ele já tinha um carro que eles colocaram fogo lá na entrada da cidade. E ele disse assim, a gente tá vendo como é que vai mobilizar essa turma, mas foi muito feio, Ciane, tu não tens noção, assim, era uma coisa que não parava, não tinha um tirinho ou dois, era muito tiro, era metralhadora, uma loucura. Realmente foi um momento de terror, eu nunca passei tanta tensão na vida, assim, 2 horas de troca de tiro. Então esse é o relato da moradora de Criciúma, a Mariana Panato, que
fez esse relato, esse áudio, informando que sobre essa ação criminosa que durou por volta de 2 horas, por volta da meia-noite, que teve em Criciúma, com criminosos assaltando agências bancárias na Praça Central de Criciúma. Inclusive, a informação que chegou agora que todos os 10 carros utilizados pela quadrilha e nesse ataque a banco em Criciúma, no sul catarinense, foram localizados, abandonados na cidade de Nova Veneza, vizinha de Criciúma. Então essa informação chegou agora, que todos os 10 carros utilizados pela quadrilha em um ataque a banco em Criciúma, no sul catarinense, foram localizados, abandonados na cidade de Nova Veneza, vizinha de Criciúma. Devem estar em outros carros, então, agora, né? O que se espera agora é que a polícia prenda, né, todos eles. E ouvindo o relato dessa moradora, eu imagino o pânico que ela viveu, né? Não sabendo o que estava acontecendo, deitada na sala, depois recebendo mensagens de amigos, né? Mas olha, uma situação desesperadora para quem convive, né? E muita gente conviveu com essa situação. Imagina o guarda e o policial que foram feridos, a Sim. situação de desespero, né? Não sabendo se iam sobreviver a tudo que aconteceu. Sobreviver porque provavelmente não agiram, né, Ivan? Porque se tivesse agido, seriam metralhados naquele momento por este grupo aí de mais de 30 assaltantes do estado de Santa Catarina, na cidade lá de Criciúma. O lado positivo, então, essa informação que apenas 2 feridos, como o Colate relatou, um policial e um vigia, são 2 feridos e estão hospitalizados e o estado não é grave. Então essa é boa notícia. Os criminosos, até acompanhando a entrevista do prefeito de Criciúma, ele relatou que, claro, ficaram apavorados porque a cidade de Criciúma, segundo essas informações, é uma cidade pequena, em torno de 250 mil habitantes. Ou seja, é uma cidade pequena, segundo que nos passam, e jamais iriam imaginar esse acontecimento, onde fecharam um túnel ali em Tubarão para a polícia não chegar a Criciúma. Então eles tiveram só a parte sul da cidade para fugir. Ou seja, Colate, esse crime não foi pensado ontem, né, Colate? Não, esse crime foi pensado há muito tempo. Eles até mapa fazem. A bandidagem, para esse tipo de ação, até mapa, eles montam um mapa, né? Para designar qual é a atuação do fulano A, B, C, o outro e assim por diante, né? Foi uma ação da bandidagem muito bem executada, né? Devem ter estudado o local muito tempo antes para chegar já com convicção de que tudo iria dar certo, né? Por enquanto deu, porque não foram presos ainda, né, Ivan? Teve 4 presos, Colate. A informação que a gente tem que 4 bandidos criminosos e, segundo, eu vou falar uma palavra que o prefeito falou, Colate, pelo menos 4 marginais já foram presos. Então, essa informação, Colate, quero mandar um abraço para a Ciane Meneguzzi e também para o Matheus Froza, que estão aqui acompanhando a Bitcom TV e, claro, nos auxiliando com informações.